Apesar de não ser raro, gêmeos idênticos é algo que nos gera muita curiosidade. Afinal, o DNA presente em cada gêmeo é o que dita como será a personalidade de cada indivíduo, ou é a criação quem vai determinar isso? E foi exatamente por conta dessas perguntas que um experimento científico foi feito com trigêmeos idênticos entre 1960 e 1980. No entanto, para que o experimento tivesse bons resultados, era necessário que os gêmeos e nem a família soubessem que estavam fazendo parte de uma experiência. Mas como então foi possível que essa experiência fosse feita? Então fica até o final, que é sobre essa história que eu vou falar hoje. Já deixa o like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Em 12 de julho de 1961, em Glen Oaks, em Nova York, nasciam Robert, David e Ed. Na verdade, o nome real do Ed era Edward, mas como sempre chamavam ele de Ed, vamos chamar ele assim nesse vídeo, beleza? A mãe biológica das crianças era adolescente e não tinha condições alguma de criar os três meninos. E por isso, eles foram enviados para a agência de adoção Louise Wise, que foi criada especialmente para servir a comunidade judaica da cidade. Nessa parte da história entra em cena o psicanalista infantil Peter Neubauer, que fez um pedido para essa agência de adoção para que pudesse realizar um experimento secreto e descobrir a influência dos genes e do ambiente de criação no desenvolvimento humano. Por esse motivo, as três crianças foram separadas aos 6 meses e enviadas para lares distintos, sem que a família adotiva tivesse o conhecimento de que a criança adotada tinha outros 2 irmãos. Robert foi adotado por uma família rica e reservada. Seu pai era médico e sempre estava ausente. Ed foi adotado por uma família de classe média, e mais tarde em sua vida, ele acabou entrando em conflito com o pai, já que ambos tinham ideias diferentes sobre como homens deveriam ser. David foi adotado por uma família menos abastada em relação aos irmãos. Seu pai era dono de uma mercearia e era um pai muito amoroso. Durante os 10 primeiros anos de suas vidas, os três foram monitorados e testados sobre o pretexto de ser um exame de rotina para avaliar o desenvolvimento infantil de crianças adotadas. Naquela época, entre os anos de 50 e 60, a psicologia estava tentando se estabelecer como uma nova ciência, e por isso experiências que hoje seriam consideradas desumanas ocorriam sem muito questionamento. Então, aproveitando aqui a deixa, eu quero saber se vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal mais experimentos científicos como esse. Então, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários. Os testes que eram realizados com os meninos eram feitos na própria residência deles e envolviam basicamente testes cognitivos, como quebra-cabeças e desenhos, além das filmagens que eram feitas a cada visita. De acordo com os pais adotivos de cada gêmeo, quando bebês, todos os três batiam a cabeça contra as barras do berço. E apenas depois de descobrirem sobre a existência dos outros 2 irmãos, por volta dos anos 80, que a resposta para esse comportamento foi revelada. Os três estavam sofrendo de ansiedade de separação. Porém, enquanto cresciam sem a presença dos irmãos, os problemas psicológicos continuaram a aparecer. Na época em que o trio tinha cerca de 19 anos, Robert e Ed passavam por hospitais psiquiátricos o tempo todo, enquanto que David estava em liberdade condicional depois de se confessar culpado em uma acusação pelo assassinato de uma mulher durante um assalto em 78. Mas, no entanto, foi justamente nesse período que, por acaso, os três acabaram se encontrando. No seu primeiro dia de aula na universidade, Robert achou estranho o fato de todos já o conhecerem. Enquanto caminhava pelo campus da universidade, as pessoas diziam bem-vindo de volta e as meninas corriam para abraçá-lo. Então, quando Robert encontrou um estudante chamado Michael, as coisas começaram a se esclarecer. Quando Michael viu Robert pelo campus, ele achou aquilo muito estranho. Robert era a cara do seu amigo Ed, porém, ele não voltaria para a universidade naquele ano. Michael sabia que Ed era adotado, e logo perguntou para o Robert se ele era filho adotivo, e a resposta obviamente era sim. Nesse ponto, Michael ligou todos os pontos e disse ao Robert que ele tinha um irmão. Caralho, que foda, né? Tipo, por acaso. Ué, mas meu amigo tá ali, mas tem outro aqui. Robert achou aquilo muito estranho, mas não havia outra explicação para todas aquelas pessoas já o conhecerem. Michael ligou para o Ed contando toda a história e passou o telefone para o Robert e Ed conversarem. Ambos ficaram surpresos ao ouvir uma voz idêntica à sua do outro lado da linha. Michael e Robert então dirigiram para a casa do Ed para que eles pudessem se conhecer. Robert conta que quando a porta se abriu, ele viu seu próprio rosto olhando para ele.
Era como se tudo tivesse desaparecido. Era apenas ele e Ed. Alguns meses depois, a notícia de que gêmeos idênticos haviam se encontrado após serem separados ainda nos primeiros meses de vida se espalhou pelos jornais. E foi aí que David, que estava estudando em uma universidade no Queens, viu a notícia e reconheceu seu rosto nas fotos. Ele logo ligou para a mãe do Ed dizendo que poderia ser o terceiro gêmeo. E a partir daí, a vida dos três mudou completamente. Cara, como se não bastasse Não, dois, né? não basta dois, tem mais um. Caraca, isso é foda, tá ligado? Eu lembro que no documentário a mãe do Ed falou: meu Deus, eles estão se multiplicando. Era o que parecia, tá ligado? Primeiro um, daí mais outro. No início tudo era novo e motivo de celebração para os três. Eles foram chamados para diversas entrevistas em talk shows, vestiam roupas combinando e encontraram muitas semelhanças entre si. Além disso, os três até participaram de uma cena em um filme estrelado pela Madonna. Eles até chegaram a entrar em contato com a mãe biológica, mas eles não mantiveram contato com ela. Os três também abriram um empreendimento juntos, um restaurante chamado Tribex Romanian Steakhouse. Enquanto isso, os pais dos trigêmeos tentavam descobrir o motivo da separação das crianças. Os pais pediram uma reunião com os funcionários da agência de adoção, mas a única resposta que conseguiram foi que o motivo da separação era porque era difícil encontrar um lar para as três crianças. Eles até tentaram entrar com meios legais para descobrir o motivo real da separação das crianças, mas nenhum advogado aceitou o caso. E foi só depois que um jornalista da New Yorker fez uma investigação sobre o caso que a verdade veio à tona. Os meninos eram parte de um experimento científico. Quando tudo isso foi publicado nos jornais, o psiquiatra foi criticado e o experimento classificado como cruel, e até comparado com os experimentos feitos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, com o tempo, cada um seguiu a sua vida e constituiu a própria família, e as semelhanças entre si foram diminuindo. Ed foi o mais afetado pela descoberta dos irmãos. Como ele não tinha um relacionamento saudável com o pai, quando ele descobriu a existência dos irmãos, ele finalmente sentiu que tinha uma família. Robert acabou saindo do restaurante e ficou apenas David e Ed cuidando do estabelecimento, o que gerou um relacionamento tenso entre os dois. Então, em 1995, Ed, que apresentava sinais cada vez mais severos de bipolaridade, acabou tirando a própria vida. Ed mudava de casa com frequência numa tentativa de ficar perto dos irmãos. Quando Ed morreu, ele estava morando em frente à casa do seu irmão David. Além disso, Ed nunca soube a verdade sobre a separação dos três. Ele acabou morrendo antes que a investigação feita pelo jornalista fosse publicada. No entanto, mesmo depois de tudo que os trigêmeos passaram, o experimento que mudou completamente a vida dos três nunca foi publicado. O psiquiatra Peter Neubauer, que comandou o experimento, ordenou que após a sua morte, que ocorreu em 2008, todos os documentos das descobertas e o resultado do teste fossem arquivados na Universidade de Yale com acesso restrito até 2065. Com a ajuda de um advogado, o Robert e o David conseguiram ter acesso a uma cópia de todos os arquivos e das filmagens, porém elas foram completamente editadas e censuradas. Durante a investigação sobre o experimento feito com os trigêmeos, foi descoberto que vários outros gêmeos foram separados e enviados a famílias de classes sociais e emocionais diferentes, porém não se sabe ao certo a quantidade de gêmeos que foram separados. E por último, e não menos importante, em 2018 saiu um documentário na Netflix intitulado Três Estranhos Idênticos, contando de uma forma mais detalhada a história desse caso. E, sério, é muito bom esse documentário, vê lá que vai valer muito a pena. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e o mais importante, se inscreva aqui no canal. Compartilhe também com algum dos seus amigos e se quiser ver outros vídeos como esse, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Então é isso aí. Eu sou a Caroline Deis e até o próximo vídeo.